Boa noite, boa tarde ou boa noite, não sei. 6 horas, né? Boa noite. Vamos já começar. Eu tô só esperando a Lívia chegar. Deixa eu só ver aqui se eu consigo melhorar essa luz, que tá muito escuro na minha cara. Ah, melhorou. Quer dizer, eu acho. Olá, Júnior, boa noite. Bruno, Marcelo, sejam bem-vindos. Estou só esperando a Lívia chegar. Hoje o bate-papo vai ser com ela, super bacana. Tudo bem, Bruno? Deixa eu abrir essa porta também, senão eu morro de calor aqui. Tô derretendo, misericórdia. Roberto Noah, boa noite, Roberto, Adalberto, sejam bem-vindos. Tô só esperando a Lívia chegar, tá bom? Já já ela aparece por aí. Bora, Lívia, cadê você, Lívia? A Lívia é uma figura, gente. A gente olha pra ela assim, sabe aquelas pessoas que dá vontade de a gente ficar pertinho assim, não sair nunca mais? É a Lívia. Trabalha comigo aqui no Centro Infantil Arte de Nascer. Dá aula para os pequenininhos, criancinhas de 4, 5 anos, eu acho. Ou é de 3, 4 anos. Ah, apareceu, tá aqui ela. Deixa eu chamá-la aqui. Aqui nesses negócios de live. Tô adorando. Eu adoro essas tecnologias. E tô me sentindo assim, o professor. Boa noite, Lívia. Eu tava dizendo Oi! boa noite, boa tarde. Lívia, tá faltando um Boa pouquinho sua noite. cabeça. Ai, deixa eu ver Ah, aqui. Vamos ajeitar. vamos. É pra gente lhe ver toda, arrumaria. Não vamos cortar nada, não. Eu vou colocar assim, dá pra ver melhor? Dá, tá ótimo. Pronto, show de bola. Tudo bem, Wade? Tudo em paz, dona Lívia, graças a Deus. E com você? Também. Tudo em paz. A gente Ah, que vivendo a bom. Tá me quarentena de escutando várias direitinho? formas. Tô te escutando. E Ah, aí, que tá bom. cortando ou não? Não, não, para mim tá Eu- tranquilo. Vocês estão escutando a gente direitinho? Então o pessoal está entrando agora, né? Eu já estava aqui falando enquanto você não chegava. Estava aqui dizendo que você era uma pessoa daquelas pessoas que a gente tem vontade de ficar sempre por perto, né? Que não passa nada de energia ruim para a gente, pelo contrário, né? A gente adora estar pertinho, gosta de conversar, gosta de ver o que é que você Oh, está fazendo. Né? E que você que dá aula para os linda. pequenininhos. Eu só estava em dúvida se era criança de 4 ou 5 anos. Eles entram com 3 para fazer 4, alguns já têm Hum, 4 aninhos, fazem uhum. 5 no final do ano. Ah, entendi. Os menores. Ai, que Ah, legal, Wade. Muito obrigada. Eu só escutei elogios lindos, mas é um prazer trabalhar com você e com outros professores tão iluminados. A gente tem uma olha, sorte grande, porque é uma escola especial com é muita gente verdade. iluminada, né? É verdade, é verdade. Inclusive a Andréia, né, teve com a gente a semana passada. Né, a Isso. Andréia, muitos de vocês assistiram a semana passada, né? A Andréia, ela é nossa professora também aqui. Minha colega de Lívia, né? A gente trabalha junto na Isso. mesma escola. E no começo foi com a Ana Leopoldina, né? Que também Isso. trabalha na mesma escola. Ou seja, eu estou trazendo todo mundo da escola para cá. A gente está se vendo na escola. Para você ver como só tem gente especial, né? Então, e cada tema melhor que o outro. Ah, a Andréia acabou de entrar ali, bacana. Andréa, oi Andréa, Amanda, Tiana, minha tia também. Nossa, é tanta gente, Olha que só que legal. bacana. A Rosane, vi a Rosane aí, Rosane Dantas, que é bailarina também, dançarina, viu, Lívia? A Rosane. Legal. Wade, tem muita gente aqui que eu convidei no meu outro perfil do empreendedora que não sabe nada fora o meu lado empreendedora e muita gente aqui desse perfil não sabe nada do meu lado empreendedora, Então, minha entendeu? filha, vamos mostrar os dois lados para todo mundo. Isso, vai Ai, ser bem isso Deus. mesmo.
Mas, Lívia, olha só, hoje a gente tá aqui conversando um pouquinho. A gente está aí na Semana do Meio Ambiente, não é? Eu me lembro muito, assim, que desde que eu era criancinha, eu estava estudando lá na escola e a gente fazia muitos trabalhos nesse período, né? Na semana, na primeira semana de junho, né? Às vezes pegava o dia da árvore, que é bem depois, né? O dia do índio também aproveitava para colocar coisas ambientais. Mas eu sei que você tem uma relação muito boa com a natureza e que você não fica só na semana do meio ambiente, né? Que você tem uma relação o ano inteiro com a natureza. Eu acho isso muito bacana, né? Inclusive eu vim para cá, para Pium, por causa dessa, para fortalecer nessa relação. E eu acredito que você também, né, Somos veio para dois. cá para Pium, para fortalecer essa nossa relação com a natureza. Né? E quando eu falo relação com a natureza, eu estou falando de uma relação espiritual mesmo, né? Tem o material, obviamente, onde a gente vai lidar aí com coisas que já já você vai falar, mas com esse lado espiritual, essa reconexão, né? Hoje eu estava conversando com as crianças do Centro Infantil, que eu dou aula para o terceiro ano, na quinta-feira, Isso. né, hoje. E a gente estava conversando exatamente sobre isso, né? Assim, como que o ser humano e a natureza podem conviver sem que um queira, né, destruir o outro, em especial sem que o ser humano queira, né, Isso. destruir a natureza. E a gente tem condições de viver de uma forma muito pacífica, de uma forma muito agregadora, transformadora, né? A gente não precisa tirar, a gente pode transformar aquilo, né? E você faz um trabalho bacana sobre isso, inclusive ontem você estava me falando, né, que do seu lado empreendedor também tem essa preocupação ambiental, não é? Então, gente, Lívia, além de ser professora, além de ser professora de criancinhas, ainda é professora de gente grande, não. Professora pedagoga, professora de inglês, dançarina, arte educadora e ainda é empreendedora, né? E ainda tem essa preocupação toda aí com as questões do meio ambiente. Né? Isso é muito bacana. E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, Lívia, sobre isso. Lembrando que não é uma entrevista, é um bate-papo, tá? Então vamos, É, não, sim, tá bom? claro. Uma conversa, né? A gente aproveita para tomar Isso. um café em casa. Menino, já já, vou pegar o meu. Então, é engraçada essa relação que também estava falando de quando eu era pequeno. E eu também tenho isso muito forte desde que eu era criança, de não entender por que desde de que as árvores eram cortadas, né? Sem Hum, entender o porquê, até preocupação com lixo mesmo e tal. Que hum, surgiu na escola. Eu acho que também, eu acho que por isso deve ser uma das razões que eu sou professora hoje. Muitas coisas a gente constrói na escola, essas relações. E se perpetuou por muitos anos até hoje, isso faz parte de mim. Então, tudo o que eu desenvolvo como professora, como pessoa, tudo, todas as minhas ações, relações de amizades e tal, tem a minha preocupação com o meio ambiente. Então, isso está na minha fala nas conversas, está na minha fala nas aulas, está nas minhas aulas de dança, está presente a todo momento. hum, E recentemente, há uns 2 anos, eu virei vegetariana. Quando eu hum. comecei a entender, ovo-lacto ainda no processo, né? Sim, Sempre no processo. E claro, claro. respeitando isso também é importante Sim, importantíssimo isso. falar isso, que essa relação com a natureza é um processo de entendimento de si, entendimento do outro e do todo, porque não adianta a gente estar forçando ações que não faz sentido para a gente de uma vez só, mas ir aos pouquinhos. Eu acho que é menos doloroso e mais cuidadoso com si. Mas pensando sempre em ações que façam alguma diferença. Então, essa foi uma das formas que eu achei, me tornando vegetariana. E depois disso, e além das aulas também, eu conheci a empresa que eu sou empresária hoje, com meus sócios também, que conheci ela depois que eu estava procurando algumas formas de ter rendas complementares e tal. E comecei a ser consumidora de uma empresa que desenvolve produtos biodegradáveis, sustentáveis e Mas, orgânicos. sim, Então, ó, estava casando com tudo que eu estava vivendo. Então, as pessoas começaram, meus amigos e familiares começaram a ver os produtos da minha casa, suplementos orgânicos,
produtos de limpeza de casa e tal, que são biodegradáveis, e começaram a perguntar sobre. Então, foi uma coisa de recomendação que eu comecei a recomendar os produtos, e quando eu me vi, eu me tornei empresária porque eu comecei a desenvolver o negócio. Foi algo que chegou até mim e a desenvolver por si só. Quando eu vi, eu já estava fazendo isso. Então, faz mais ou menos um ano, é muito recente. Olha só. Mas é algo que eu amo fazer, eu amo falar com as pessoas sobre, porque Aham. é uma forma que eu vejo de mudar o mundo também, né? Cada vez que eu acho uma ação que eu posso encaixar no meu dia a dia, eu, eu gosto de colocar para outras pessoas também e perguntar, e aí, por que você não faz isso também? Vamos fazer todo mundo Sim, junto, sim. entendeu? Muito massa. Eu me lembro, Vivi, que quando eu me tornei vegetariano, faz 12 anos que eu sou vegetariano. Nossa, E, olha e só. nesse período, eu já passei um período vegano, aí depois voltei para vegetariano, ovoláqueo, né? Se bem que ovo eu quase não como. Leite eu nunca gostei, a não ser que esteja misturado, assim, alguma coisa, ou queijo. Aí queijo eu amo de paixão. Mas o leite, realmente, eu nunca gostei. Minha mãe disse até que eu nunca não tomava também quando era criança e Eu tal. também não. E nunca gostei do cheiro. Até o cheiro hoje para mim não gosto. Por outro lado, o queijo eu amo. A manteiga também eu não gosto porque tem aquele cheiro forte do leite, sabe? A não ser que esteja misturado em um bolo, alguma coisa assim, eu acabo comendo. Mas, né, parece frescura, mas não é gosto, né? Não, Então claro que não tem o que não. se discutir. E eu me lembro que quando eu me tornei vegetariano, assim, o primeiro ponto, a gente sempre vai pelo ponto da questão da compaixão pelo animal, né? A rinza. Quando a gente começa a estudar, né, sobre isso, acaba que isso desperta muita coisa na gente e a gente acaba tomando as dores daquele ser que está ali, né? A gente acaba compreendendo que vida é vida, não importa o tamanho que ela é, de onde ela é, enfim, mas é vida, né? Olha, a professora Ana entrou agora também. Ana, Marcelo deu um oi aí, disse para lembrar dele. Marcelo é meu Ah, colega na outra escola. gente, olha, desculpa, eu tô sem óculos, então Ah, assim, eu vejo, sabe, assim, um vulto passando, aí eu vejo mais pela imagem do que pelo o nome propriamente dito. Meu óculos está lá embaixo, eu não vou pegar agora, senão eu vou perder não, tempo. mas tudo bem. Quem está Mas entrando, sejam bem-vindos. A gente isso, começou agora há O pouco. Roberto Noah, né, tá falando aqui que minha irmã mais nova é vegetariana há cerca de 12 anos. Olha só, Roberto, então a gente começou aí quase juntos. E eu comecei, Lívia, esse processo por causa do Circo de Poesias, o livro. Né? Eu estava Sério? escrevendo o livro Circo de Poesias, e no livro tinha assim a ideia, né? A ideia sempre era de falar para as crianças. O livro foi todo pensado assim, nas crianças. Eu fiz mais de 300 poemas para as crianças, mas no livro entrou 120, acho. Os outros eu vi que não Não. cabia na temática, né? Ah, Por isso que ele é entendi. bem grosso e tal, mas foi proposital Sim. mesmo. E todo o livro ele é pautado nessa questão do cuidado com o ser vivo. Aí tem uma parte que vai falar do animal, tem uma parte que vai falar do circo, outra parte que vai falar das pessoas, né? E na parte que fala do circo, vai defender o circo sem animal, né? Então vai falar do domador, que ele não doma animais, ele vai domar as coisas ruins que estão acontecendo aí no mundo. Então, os sentimentos de violência, sentimentos disso, daquilo. Então, são essas coisas que os domadores vão estar lá com o chicote domando, né? Então, tem todo esse jogo simbólico com as crianças, né, para que elas percebam que pode sim existir um circo sem animal. Então, eu fui pesquisar sobre o circo sem animal. Daí, me Mas, deparei com a violência animal que existia dentro do circo, né? E depois fui para fora do circo e fui, então, fazendo o link, né, assim, dessa violência animal que existia fora para a violência animal que estava indo para minha mesa. Eu disse, meu olha Deus do céu, não faz sentido. só. Como é que eu estou defendendo que não pode haver uma violência no picadeiro, ao mesmo tempo que eu chego em casa e a minha mesa está cheia de violência, né? Não faz sentido nenhum. Isso para mim, não é? Uhum. Aí eu disse, não, agora eu preciso realmente dar um time nisso, porque não adianta eu chegar para as crianças e dizer, ame os animais, soltem os pássaros, cuidem dos bichinhos, É, e quando eu vou ver, tá lá o meu pão com bicho dentro, né? Não faz sentido, é. né? Então, eu disse, não, tenho que realmente parar, porque o exemplo, para mim, o exemplo do professor, ele é maior do que qualquer aula, né? Isso. Então,
Gandhi já dizia isso de uma forma muito massa, né? De trabalhar sempre Muito com o bom. exemplo. Né? E aí, a partir daí, eu comecei, então, a virar vegetariano. E fui descobrindo coisas belíssimas, belíssimas e saborosas. Sim, Cada coisa nossa, mais saborosa que a mais outra. simples. Wade, Né? e E aí, eu ué, também, quando eu fui me tornar vegetariana, antes disso, na verdade, não passava ainda assim a ideia mais fixa, não, sabe? Mas um pouco antes disso eu ficava assim, eu quero muito morar só, hum, mas eu não me vejo fazendo comida de fritar, tipo, uma carne, uma galinha. hum, Eu não conseguia me imaginar fazendo isso, pegar, sabe, no animal assim. sim, sim, Então sim. comecei a pensar assim, não, não vai rolar não, então eu vou virar vegetariana de qualquer jeito. E aí pensei e esqueci a ideia, assim, era só um pensamento. Mas depois de Ah, alguns anos eu vi que isso se tornou muito real também. E sim, sobre o sim. professor, né? A gente como professor, seja lá qual for a aula que a gente for dar, a gente fica assim. Eu penso, na verdade, de quando eu dou uma aula, por exemplo, sobre ambiente, o meio ambiente, arte, meio ambiente, enfim, eu fico pensando, será que eu estou aplicando isso na minha vida, sabe? Porque os alunos mesmo Hum, perguntam. Eu dou aula sim. também na outra escola que são maiorzinhos, né? De 6 a 10 anos. Então, eles questionam muito isso. Ah, Ah, professora, eu vou fazer um churrasco na minha casa. Você ia querer comer o quê? Ah, não, eu ah, não como churrasco. Eu como só. Aí no churrasco tem um churrasco vegetariano, né? Eu falo, sim, sim, explico. sim. Aí eles ficam assim olhando pra mim. Não come carne? Como assim? Aí, menina, aí tem que. Eu mudo a aula, né? A aula que eu tava planejando acaba Sim, e vai aí embora. se torna outro tema para eles Ah, entenderem. Mas que eu acho é, isso incrível. Então, você também vivenciou isso escrevendo esse livro maravilhoso, que ambas as escolas que eu eu trabalho, os sou alunos apaixonado. conhecem. É um Sim. sucesso. Quando conhecem você como autor, ficam Ah, também apaixonados. E né? eles começam a entender também na escola, de novo, né? Chega a escola numa parte importantíssima da infância, que os alunos começam a entender que vixe, tem circo que maltrata animal e não pode maltratar animal. Então eles começam a refletir sobre. E quando Uhum. você escreve circo, é circo de poesias, né, Wade? Me corrija se estiver Poesias. errado. Um Aham. circo de poesias e eles começam a ver com Ana, por exemplo, Ana Leopoldina, que Aham. traz Ai, é. Ana maravilhosamente mostra bem. para todo mundo, adoro. Os alunos ficam encantados e começam a questionar nas aulas dela, traz para minhas aulas também. E esse Uhum. movimento, eu acredito que chegue até a casa deles também. Então, olha só, Sim, uma coisa que sim. você escreveu na sua casa, de acordo com Uhum. sua filosofia, né? E o que você acredita, chega na casa de outras muitas crianças que você não tem mais nem controle sobre. Uhum. Porque é uma reflexão que elas fazem com o lúdico, a partir de Uhum. algumas aulas que a gente vai trazendo. Então, o seu livro, que estou perguntando como é o nome do livro, que fala do É circo de Circo de poesia. Poesias. Circo de Poesias de Wade. Ah, e ele tá lá embaixo. Depois eu pego Isso. para vocês verem, tá? Muito lindo, muito Uhum. lindo. E É muito lindo. especial. E Uhum. eu vejo nesse sentido. Eu tenho um carinho profundo, profundo por ele. Mas o interessante, Lívia, que eu acho que você deve estar passando por isso nesse período, é que a gente sempre pensa que vai passar fome, né? Assim, a gente Eu sabe achava, no início eu tudo, né? achava. Tudo assim, tem carne e tal, tal. E a gente, não, mas eu não quero. Aí chega um momento que a gente vai para as festas, aí já dá uma desilusão, né? Não vou comer Muito isso. nada hoje. Mas ao contrário, quando a gente chega, assim, as opções são tão variadas, a gente pensa, começa a pensar exatamente o contrário. Diz, nossa, eu só comia, né, aquilo ali. E hoje olha as É, possibilidades, né, que eu tenho com essa opção, né? Aí eu me lembro que antigamente eu sempre falava para as pessoas sobre isso. Aí hoje eu também não falo mais. Assim, eu vi que as pessoas não olhavam, né, com cara assim muito, dizem, o que esse homem está falando aí, né? Mas hoje eu acho que até como alguém comentou aqui embaixo, né, assim, falando que hoje o vegetarianismo tem tomado um campo muito bacana, né? E eu penso que esse campo ele tem vindo mais não necessariamente pela conscientização da violência, mas eu penso que são é um tripé, na verdade, que vai sustentando aí essa ideia, as questões ambientais,
né? Então muita gente para de realmente, né, vira vegetariano por questões ambientais, que é Isso. muito forte. Quando a gente vai Muito estudar, a forte. gente vê como o consumo de carne está totalmente, né, impactado com, aliás, Isso. impacta, né, Impacta, é. diretamente, impacta diretamente as questões ambientais de clima, de vegetação, desmatamento, tal, tal, tal. O outro é sobre a própria saúde, né? Assim, tanto é que quando a pessoa adoece, muitas vezes a Isso. primeira coisa que se pede é para parar de comer carne vermelha, né? Dependendo da Isso. doença e tal. Né? E a terceira, aí se entra por questões, né, da violência em relação à vida, né? De ahimsa, né? Não violência. Então Isso. acaba que tem esse três tripé que eu sempre me baseio. Três tripé é ótimo. Tem esse tripé Os que eu pilares. sempre me baseio, né? Sempre me baseio por ele. E hoje em dia eu penso que as pessoas estão sim, mesmo quem come, mas tem a consciência, né, de que Sim. está comendo e tem essa situação aí para colocar. E hoje em dia eu também tipo assim, eu não vou deixar de ir para um churrasco, sabe? É, eu Porque também vou não. fazer. Não, eu vou. E é tão interessante, Lívia, que os nossos amigos, quando sabem que a gente é vegetariano, eles já têm a preocupação, não é, de fazer as Isso. coisas. Quando uma Isso. escola me chama, aí ela diz: Ah, Wade, olha, eu sei que você é vegetariano, então não se preocupe, não vai ter nada de carne, não sei o que. Ah, que maravilha! Então Eu eles acho mesmos já ótimo. têm, né, essa preocupação. Eu tenho vários amigos assim também, que no início, claro, foi uma adaptação para todo mundo, como você Hum, falou, né? Eu mesma precisei entender que as pessoas não tinham a obrigação de saber que eu era vegetariana, porque isso ainda não é o isso. comum. O comum é você comer Aham, carne ainda. isso. Mas, por exemplo, o primeiro Natal, fazia 6 meses já, 7 meses que eu já estava vegetariana. Mas eu Aham, não levei nada especial. Porque eu achei que ia ter aham, uma salada, um salgadinho de queijo, que eu ia enrolar ali e aham. comer. E não tinha, então tudo era de frango. Tinha frango no arroz, tinha frango na salada, tinha frango em todo canto. E aí eu Aham, tive que improvisar de algum jeito, fritar um ovo, que eu ainda comia ovo, aham. para não ficar com fome. Mas aí minha família mesmo foi entendendo que Hum, isso era algo real, que realmente ia precisar ter um prato separado. Eu comecei a me adaptar e levar os pratos separados sim, também. sim, sim. Meus amigos sempre pedem, a gente vai comer uma pizza, tem uma pizza que é só para mim e para outros que comem também uma marguerita, né? Uma Ah, coisa mais sim, assim. sim. Mas é uma adaptação de todo mundo mesmo. Eu lembrei você Aham. falando aí de quando era criança também. E eu lembro de um episódio que eu comecei a entender que a comida, eu acho que toda criança começa a passar por isso e fica entendendo um pouco o que está acontecendo. Eu ia para uma churrascaria semanalmente com minha mãe e meu irmão. Às vezes meu pai também ia. E ele tá aí na live, um beijo, painho. Olha só. A gente ia para uma churrascaria toda sexta, depois da aula. E aí, semanalmente, a gente ia tal, tal, tal. Um dia minha prima veio com a gente. E aí todo mundo pediu o que ia querer e eu pedi o de sempre, que era coração. Churrasco Hum, coração. Aí hum. minha prima, adulta já, né, olhou pra mim e falou assim: Lívia, você sabe do que é feito esse churrasco e tal? E aí eu falei: ah, de coração de galinha. Aí eu fiz assim. Eu comecei a prestar atenção na palavra, eu tinha uns 10 anos, né? Coração de galinha. Hum, Mas não é da galinha mesmo, é só o nome. sei. Aí oh, meu A Deus, aí gente minha enquanto prima foi criança, né? explicar. Menina, eu fiquei arrasada. A partir daquele momento, eu Ah, cortei. Foi o primeiro corte que eu fiz, acho que eu era criança. sim. Eu fiz as contas, né? Porque aquele espetinho tem o quê? Uns 6 corações. Aí eu lembro que eu perguntei pra ela, e quantos corações tem uma galinha? Quer E dizer, ela se tem só, 6 corações, foram 6 galinhas que morreram ali, né? imagina. Ai, É muita eu coisa, fiquei né? arrasada, ué. A partir dali Eu foi meu primeiro imagino, eu já corte. tô aqui. Eu cortei coração de galinha na minha vida. Eu lembrei agora, aos 10 anos de idade, que eu fiquei arrasada, que morriam várias galinhas. Aí Tiana tá falando assim, nossa, real, sempre penso nisso. Pois é, não tinha como, eu não consegui comer mais. E tia Eliana, mãe de Tiana, tá perguntando, vegana ou vegetariana? Como diferenciar? Você quer falar ou eu falo? Pode falar. Então, ser vegetariano.
é a dieta. Tem a dieta vegetariana, né? E aí a dieta basicamente é você se alimentar de vegetais e ter essa dieta vegetal já é rica o suficiente para você viver bem. Mas eu sempre acho indicado ir ao nutricionista. Eu também só virei vegetariana depois que eu fui no nutricionista. Eu acho super importante isso, porque eu não tinha noção do que substituir. E dentro do vegetarianismo tem vários tipos, porque as pessoas estão em transição. E que eu acho assim, cada um acha o seu ideal, mas eu acho que é mais fácil quando o caminho vai aos pouquinhos, do que ir de vez, né? Mas cada um sabe de si. Então, tem o ovo-lacto vegetariano, que é o que eu sou. Tem só o lacto vegetariano e só o ovo vegetariano. Tem o pisse também, que algumas pessoas comem peixe, mas aí já ainda está na transição também, né? O ovo-lacto ainda come derivados de ovos, de leite, e aí só o ovo come só derivados de ovo, de ovo, e só lacto vegetariano, só derivados de leite. Essa é a dieta vegetariana, que tem vários subtipos. Mas quando se fala vegano, que hoje em dia as pessoas entendem mais a ideia vegana, né? Então, e confundem um pouco, é porque o veganismo, na verdade, é o estilo de vida. Então, quando eu tenho a dieta vegetariana e eu começo a substituir, além da dieta, ou seja, além das coisas que eu consumo, o que eu como, eu começo a substituir as roupas que eu uso, a maquiagem que eu uso, porque essas coisas também são feitas de animais. Então, eu começo a substituir essas outras... Animais, né? Ou testar em animais, Então, eu começo a substituir essas outras coisas e isso faz parte agora de uma filosofia de vida. E essa filosofia de vida é o veganismo. Então, dentro desse veganismo tem tudo isso. A dieta vegetariana e tem a parte de outros tipos de consumo que você pode dar mais valor, dar prioridade, que é o que eu faço. Tudo meu é vegano? Não, nem tudo é vegano. Por quê? Porque eu estou nessa substituição. E a empresa, como a Tiana está lembrando aqui agora, a Imway, que é a empresa que eu sou hoje, tem os produtos orgânicos, que não tem agrotóxico, tem também produtos biodegradáveis, que não poluem os rios, não poluem os mares, não chegam aos animais do mar, que são tantos animais que são impactados com os produtos químicos, e a gente não tem essa preocupação, porque os produtos biodegradáveis não vão atingir eles. Então, são sustentáveis, a tinta do nosso produto é biodegradável. Então, quando eu descobri essa possibilidade, já foi uma outra substituição grande que eu fiz. Desde pasta de dente até condicionador, shampoo, assim, produtos do dia a dia. Ou seja, eu estou começando essa substituição ainda mais forte. E gosto de espalhar isso para as pessoas todas ao meu redor também para substituir. Tem um pessoal falando... O Roberto Noah. Ai, pera, subiu. Roberto Noah perguntando aqui. Turminha, já eu leio aqui o restante que ficou por cima, né? Lívia já explicou aqui. O Roberto Noah estava perguntando. Ai, cadê? Roberto Aqui. falou... Achou? Achei. Preciso. Cadê? Eu evito usar produtos que fazem testes em animais. Fale um pouco sobre isso, por favor. Então, Roberto, assim, eu também evito o máximo que eu posso. Eu estou sempre vendo as listas, né? E algumas listas são bem polêmicas, outras nem tanto, né? Outras já dizem lá na cara, assim, aqueles produtos usam, né? E muitos produtos, quando não usam, eles apoiam, né? Quem usa. Por exemplo, uma das listas mais famosas que saiu aí esses dias, que inclusive eu fiquei chocado com alguns nomes que tinham lá, eram listas de indústrias, né, de marcas que apoiavam o governo em toda essa destruição do meio ambiente que está aí, né, o governo do Salles, Ricardo Salles. Então, e saiu no meio a Turma da Mônica. Eu disse, como assim a Turma da Mônica apoia tudo isso? Eu não acredito. Sério?
Mas me parece que o nome, né, depois o próprio Maurício de Souza, né, lançou lá uma nota Uhum. dizendo que não era verdade, Não, que é. não apoiava. Então, sempre que eu vejo essas listas, eu nunca posto, porque eu vou primeiro Uhum. olhar nome por nome, ver quem É muito realmente sério é, isso, quem né? não é. Muito sério, você pode tanto levantar uma marca como destruir uma marca por causa de uma, Isso, né, acaba sendo uma fake news também. Então, mas isso. essa lista está rodando por aí, é sempre bom a gente dar uma olhada nela. É, aí o que que acontece? Esses produtos, como por exemplo a Avon, a Boticário, bom, essas marcas mais famosas aí de cosméticos e tudo mais, né? Elas não testam diretamente em animais, mas o que Aham. a Natura, né? A Natura também, elas não Natura. testam diretamente em animais, mas o que que acontece? Elas usam produtos terceirizados que elas não têm certeza se esses produtos terceirizados, né, que é a mão de Isso. obra, matéria-prima, se eles testam esses produtos antes de chegarem na própria indústria. Né? Então, assim, acaba que, como eles não dão essa resposta claramente, então a gente também fica sempre com o pé atrás. Né? Alguns Isso. produtos eu acabo utilizando porque, enfim, a gente não tem muito o que fazer, né? É. Infelizmente. Mas, assim, sempre que eu posso, eu não utilizo. Hoje a gente já tem shampoos, shampoos veganos. Tem sempre o nome lá, Roberto, vai ter o nome, vegano, né? O creme Vegano. dental que eu estou usando, inclusive, Lívia, eu descobri aqui no Mercadinho Beira-Mar, né, que tem um creme Eita! dental vegano, super barato, estava 3 e Olha alguma coisa em só! valor de mercado dos outros, sabe? Aham. Então, assim, o creme dental vegano, tem o shampoo vegano, eu não lembro a marca do shampoo que eu estou usando, mas ele é vegano também, tem lá o nomezinho vegano. Legal. Quando não tem o nome vegano, tem o nome assim, esta indústria ou este produto não é testado em animal. Em Né? animais, isso. Então, exatamente. Então, é muito sério isso. Não faz mais sentido Não faz sentido. hoje uma empresa estar fazendo testes de produtos em animais. Não faz mais com a Não faz. tecnologia que a gente tem. Inclusive, se fizesse sentido, não teriam empresas, né, que não fazem esses testes, Isso. inclusive do mesmo produto. Do mesmo produto que eu digo assim, de um creme dental, por exemplo. Né? Tem empresas que não fazem esse teste. Então, não faz sentido. Tem uns que fazem Ainda e outros ter, que não. né? Né? Ainda Isso. ter, Também exatamente. concordo. Não Pois estou falando de remédios, porque aí já é outra coisa, né? Eu estou falando mesmo é. desses produtos que a gente É. utiliza, né? E é uma crueldade que a gente não tem tamanho, né? Não tem tamanho. É. Os locais que são testados, esses produtos, são locais inimagináveis para uma vida, como, por exemplo, os olhos, né? A Isso. própria boca, né? A pele para saber se irrita ou não. Tudo isso são testados em animais, né? Eu não vou nem dizer os animais aqui, senão a gente vai começar a Não, chorar. pois é. E outra coisa importante é sobre que tipos de animais, porque eu estava vendo agora, durante a pandemia, né? A gente tem visto que surgiu uma feirinha lá da China que o pessoal come animais. E Hum, aí eu vi muita gente criticando, tá vendo? Não é pra comer morcego, não é pra comer não sei o quê, não é pra comer tal hum. bicho, nem polvo. E eu fiquei assim, tá, mas as pessoas que estão criticando, essas pessoas ainda comem animais, Sim, né? só Eu não muda a quero, cultura, né? eu não quero trazer o julgamento pra cá. Sim, claro, É claro. só uma reflexão de, assim, como é que eu vou apontar pro outro que não pode comer isso, aquilo e outros animais, se eu seleciono que animais eu também estou comendo. O cachorro e o gato ainda é alimento em outros lugares. Também ainda, né? E aqui não. Então isso é uma coisa que eu vejo que choca muito as pessoas. Mas por que que Hum, o cachorro e o gato, que são pets domésticos, chocam hum, tanto e outros animais, tipo como a vaca, não choca? Se a vaca hum, é tão sensível quanto, né? E entende tanto quanto. Aí eu ainda fico ainda me questionando infelizmente. essas coisas, mas é Hum, aí que eu acho que tem que começar a reflexão. Eu trago aqui hoje realmente sem julgamento nenhum. Eu acho que cada um tem o seu processo e tudo bem isso, tudo certo. A gente não está tentando mudar a vida de ninguém imediatamente, mas trazer, eu acho que assim, a ideia é trazer reflexão e uma reflexão que pode mudar ou não. E isso. aí eu trago isso, porque eu comecei a ver essas matérias e eu fiquei me questionando, assim, o que é que faz eu comer um e não comer o outro, se minha preocupação é Aham. com o animal, entendeu? Sim, sim, sim. E esses testes em animais também são isso. Eu tenho amigos biólogos que eu fico discutindo horas com eles sobre esses testes. Sim. Eu entendo a importância ainda de se fazer os testes em relação aos remédios e tal,
Mas eu acho que em outros aspectos de nossa vida, de novo, a gente tem pequenas ações que a gente consegue fazer e mudar a realidade de outros seres vivos também. Isso, Né? E isso. se a gente pode mudar a vida de outros seres vivos, por que não fazer, como você trouxe? E também Isso. quando eu comecei a ser vegetariana, eu comecei a pensar, eu vim pelo animal. Mas quando eu comecei a assistir documentários, eu nunca assisti os piores documentários, não, nunca Também precisou. não. De 12 anos nunca tive coragem de assistir A Carne é Não, eu não tenho Fraca, não coragem. tenho. Não tenho coragem. Eu assisti uns que são mais tranquilos. E esses que eu assisti trazem o Cowspiracy, que é da Netflix. Depois a gente pode colocar aqui. Ele é tranquilo, ele traz a ideia do animal de uma forma assim não tão exposta. Mas também trazia a questão do ambiente. Quando eu comecei a ver isso, eu comecei a lembrar a infância de novo. Olha só, eu estudei na escola quando eu tinha 12 anos, sobre a poluição, desmatamento, aliás. E uma das questões de prova eram qual é a maior causa do desmatamento do Brasil? Qual é a causa? E a maior causa é a criação de gado. A pecuária, A isso. pecuária, é. Então, quando eu lembrei Ainda é, disso, né? Impressionante. ainda, e cresce. Ainda cresce, na verdade, né? E com esse governo que está aí, minha filha, liberando a serra E elétrica à torta e à direita. então a gente está vendo um crescimento absurdo sobre isso e espero que isso mude logo, porque quando eu tinha esses 12 anos que eu botei lá na prova o desmatamento, eu não conseguia chegar até o final do raciocínio e pensar assim, o desmatamento pela pecuária. E aí eu como carne, eu não fazia essa reflexão, entendeu? Então Sim. quando eu vi no documentário, fez um clique na minha cabeça e voltei ao passado. E depois eu fiz, meu Ah, Deus, tipo, é. é hoje, a partir de hoje eu não como mais. Então, depois do documentário, eu comecei a perceber se essa é a mudança que eu quero fazer. Uma pessoa a menos agora para comer. Então, uma pessoa a menos a consumir, Amigos, é. né? Nem que seja. Essa É. tem que ser a ideia. E um Pelo aqui e menos outra a dar ali. exemplo, né, Lívia? Pelo menos a dar exemplo, né? A gente sabe assim que o impacto é minúsculo, mas o exemplo que a gente dá em relação a isso, né, é um exemplo. Fora, fora! Tem alguém aí falando fora Bolsonaro. Vamos aproveitar, Lívia. Fora, fora! Eita, eu nem vi ó, os comentários. Ai, aproveita aí, dá uma olhada. Alguém tá dando boa noite. Ai, a Aninha dando boa noite para o Alan. Alguém falou ali que temos que fazer nossa parte, é Ah, isso mesmo. legal. Nossa, eu tinha Alguém aí, eu acho parado. que, eu acho que foi a Aninha que falou sobre a Revolução da Colher. Nossa, é uma animação que é belíssima, tem no YouTube, inclusive. Ela é curtinha, não é, Ana? Deve ter aí menos de 10 minutos, então ela é fantástica, assim, sempre que eu falo Legal. desse tema, assim, eu indico essa temática, a Revolução da Colher, né, que é uma animação, assim, que de repente ela começa a falar, Oi, Natan, tudo bem? Ela começa a falar sobre esse processo de que, e se fosse o contrário, né? Assim, os animais começarem a cuidar dos seres humanos como os seres humanos cuidam dos animais, né? Aí, de repente, chegam Isso. as crianças, porque as crianças é quem resolve tudo, né? Elas Isso. chegam lá e dizem, não, a gente tem outro processo, não adianta inverter, né, a história, a gente pode fazer outra coisa. Aí, assim, eu vou falar, porque o bacana mesmo é que vocês assistam, mas eu vou falar no final, assim. Vai dar spoiler. Vou dar spoiler, tá? Não, o que eles dizem, que aí para a gente entender o nome A Revolução da Colher, né? Que ele diz que a melhor coisa que a gente pode fazer é soltar o garfo e a faca, né? Porque é exatamente o garfo e a faca que cortam a carne. Então, se a Ah, gente entendi. começar a usar a colher, não vai precisar cortar carne. Então, as pessoas Ah, vão tá. começar a tirar a carne do prato e começa a comer com a Legal. colher. Mas é muito Legal. massa, assistam, vocês vão adorar. Ele é curtinho, é uma animação, um desenho animado, é muito bacana. Traz uma reflexão muito boa, acho que foi o primeiro que eu assisti nessa linha, né? Traz uma reflexão belíssima. Para quem está começando, para quem tem um lado muito emocional como a gente, Lívia, eu não indico a carne é fraca, porque é barra Não. pesada. Eu não. Eu só vi o trailer, não consegui assim. Eu nem lembro, na verdade, mas eu acho que eu só vi o trailer na época. Uhum.
Não Pois rola. é, não rola. Mas tem outros documentários muito bons também que falam dessa Alguém questão falou aqui ambiental. um cospe, Cowspiracy. isso, isso. Cowspiracy. Que bom que anotaram, legal, porque Foi, acho que o Roberto esse é anotou, mas super outra interessante. pessoa. Fala da questão da água também, do quanto tem o desperdício de água com a pecuária, né? Ah, A sim. pecuária, assim, traz várias coisas que não tem nada de bom com isso, porque desmatamento, gasto de água, energia, tudo que não ajuda. E como a gente está nesse processo de conscientização, mudança planetária, tudo isso não faz mais sentido Uhum, continuar, né? Ou apoiar. Eu acho que tanto essas empresas que não fazem mais testes, que elas só tendem a crescer mais, sabe? é Porque verdade. as pessoas estão procurando mais, estão dando mais valor àquelas que não fazem. Mesmo que não seja, a pessoa não seja vegetariana, ela já pensa assim, vou ver uma que não faz teste. Eu tenho amigos que fazem isso, que não comem Uhum, a carne, mas não consomem produtos testados em animais. É um passo já, né? É sim, um sim, passo para sim. fazer aquelas empresas que ainda testam, fazerem, nossa, a gente está perdendo consumidor, então ainda na Uhum, ideia, né, do lucro e tal, mas exatamente. mesmo assim ainda é uma questão a se pensar para não perder os seus consumidores. Que seja Sim. ainda é um motivo para mudar, né? E esse processo de consciência, né? Assim, eu penso que vai chegar para todos, né? Hoje, daqui a 100 anos, Vai. mas todos vão alcançar um nível de consciência. Não estou dizendo que a gente já alcançou, não é isso, gente. Pelo contrário, né? Tem um Então, estamos caminhozinho aí. todos, exatamente, estamos todos, né, caminhando sempre para o que for melhor para o planeta. E eu penso que nesse período agora, né, que a gente tá com, digamos assim, eu não vou nem falar com mais tempo, porque eu acho que a gente não está com mais tempo livre, não, mas a gente está com mais possibilidades de entrar em contato consigo, porque a gente está tendo menos contato com as coisas lá fora, né? Porque nosso contato está sendo através de uma tela, então a tela ela é muito resumida, ao contrário de quando a gente sai que vê o mundo inteiro, né? Então a gente está tendo essa possibilidade maior de fazer esse retorno para si e acabar se conscientizando de coisas que a gente acha importante e de coisas que a gente não acha tão importante assim. Não é há pouco tempo você falou dos vegetarianos procurarem uma nutricionista, né? E hoje a gente, dentro dos estudos que a gente faz, né, os próprios e as próprias nutricionistas já falam que todos deveriam procurar, porque o nível de nutrientes que a gente tem ingerido devido às questões industriais são níveis muito baixos, né? Então estamos todos assim dentro de uma situação nutricional muito Isso, pobre, né? Muito baixa, independente da sua classe social, né? isso. Mesmo a gente olha para as pessoas ricas que supostamente, né, comem bem ou comem muito e tudo mais, mas quando a gente vai ver a maioria das comidas que está na mesa vai ser comida industrializada, né? E muitas vezes a gente não sabe a procedência E da outra matéria-prima, né, que está ali. Além disso, Wade, tem uma preocupação também que a OMS ela indica um tanto de verduras que a gente deve consumir diariamente, seja qual for sua dieta, que deveria ser consumida para ficar mais saudável. Sim. E essa conta é como se fossem 2,5 kg de verdura todos os dias. Mas Aham. ninguém come 2,5 kg de Imagina verdura. só, é muita coisa. Mas aí foi, então, nesse sentido, quando eu conversei com Tiana, que ela está até aqui presente, ela falou assim, ó, eu consumo a proteína vegetal e diminui muito o consumo de carne vermelha. Olha que legal, é uma das Mas, opções, né? Que a gente que fica procurando a proteína, quando a gente fala que é vegetariano, o pessoal fala, vixe, a proteína, né? Fica logo primeira preocupado. pergunta. Primeira Não tem pergunta. proteína, não. Mas Quero que eu me estresse, eu digo, eu não como proteína. não como proteína, vou me Não negar. como mais, me estressei com a Não proteína. existe. Não existe, gente. Os vegetais são ricos em proteínas. De novo, procurem os nutricionistas. Eu não sou nutricionista, mas a gente que é vegetariano pesquisa muito sobre isso, né? Assim, o que é que eu posso comer, o que é que eu vou comer. Tem essa pesquisa diária, então a gente tem uma noção sobre o que precisa. E aí, Tiana falou dessa proteína vegetal, que também eu consumo proteína vegetal, depois eu posso mostrar aqui, tá do meu lado. E a questão do dele também ela mostra, é um suplemento.
E é um suplemento para fazer parte da nossa mesa diária, já que a gente não consegue comer esses 2,5 kg de verdura. Então, Sim. tem um suplemento que ajuda a gente, orgânico também, que Uhum. super dou mais preferência. A gente tá, no Brasil hoje está uma das listas, se não for o maior consumidor, não estou lembrada agora, mas um dos maiores, dos países que mais consomem o agrotóxico, que tem leis que aprovam esse uso, né? Então, ser orgânico, para mim, hoje é algo divino e precisa estar na minha mesa. Tiana está Aham. trazendo aí que ela consome esse dele, eu também consumo, minha mãe Olha só que consome. bacana. Bacana. E é sempre bom, assim, hoje em dia, assim, é muito raro ter um supermercado, a não ser supermercados pequenininhos, né? Mas os grandes supermercados, é muito raro não ter um espaço só É, para produtos orgânicos, né? Inclusive, a gente estava falando aí de proteína, proteína vegetal, né? Que é um dos as grandes polêmicas, né? Uma das grandes polêmicas em relação ao consumo vegetal é da proteína vegetal, que seria soja. Né? E hoje existe a soja não transgênica, né? Que é isso que o pessoal sempre bate, mas a soja é transgênica e tudo mais. Mas já tem um mercado muito bom de soja não transgênica. Né? E você vê lá o símbolozinho e tudo mais, aí depois você vai pesquisar a empresa e você vê que realmente aquela empresa, ela planta a própria soja, a soja não é transgênica e tudo mais, né? E são isso. produtos orgânicos também. Né? Assim, é um pouco mais difícil de achar, mas tem marcas que já fazem esse trabalho bem bacana, assim, que são marcas especializadas, não é que são marcas que fazem as duas coisas, né? Não, são marcas que ficaram Isso. especializadas, né, exatamente nesse produto. E o Que bacana, bom, né? assim, que bom, né? E o bacana, Lívia, é a gente sempre pensar como que a gente pode comprar esses produtos de pessoas próximas a gente, não é? A gente tem Sim, as consumidores meninas locais. aqui no P1 a gente tem as pérolas, né? As meninas das pérolas que fazem produtos, Olha inclusive aí. produtos de higiene pessoal, né? Sabonete, desodorante, shampoo, elas fazem esse material com produtos orgânicos, né? Legal. Sem Muito teste bom. animal, sem essa parafernália toda industrial, né? Que a gente tem, que a gente Muito sabe que bom. muita coisa faz mal para a gente, né? Eu estou começando a fazer aí a troca do desodorante, né? Deixando de usar o Olha desodorante só. industrial Já para vou te passar a mostrar uns usar. também, viu? Ah, eu quero ver, vamos lá pegar, né? Passar a usar o desodorante, né? O desodorante caseiro, que tem receitas facílimas de se Tem fazer. caseiras. Isso, tem também. Uhum. Nós temos hoje algumas opções, algumas pessoas, amigos também, familiares, falam: ah, mas é muito difícil de achar, não acho em supermercado, não vou achar, não vou consumir. Mas não é, Uhum. gente. A gente tem produtores locais, Uhum. empresários locais que já têm tanto receitas caseiras como vendem produtos que são de origem de produtos naturais, de orgânicos. Então, a gente é só abrir um pouquinho. O Instagram tá com uma funcionalidade ótima de divulgar produtores, né, locais para a gente incentivar o negócio e tal. E acho isso massa. Eu recebi um monte de gente. Estou seguindo restaurantes veganos que eu não conhecia antes, só por Ah, eu causa dessa provei, divulgação. menino, e cada comida Não que é? eu fico impressionado. Eu Menino, que não sabia negócio que é esse? tinha. Que Pois manjar é esse que vocês fazem? Pois é. Então, Muito assim, se você bom. conhece alguém, começa a divulgar no Instagram para os seus colegas e amigos, porque isso parece não ter função nenhuma, mas você tem amigos no Instagram, tem seguidores que vão ver aquela informação. Ah, E olha só, exatamente. deixa eu ver aqui nos comentários de novo. Elvis falou assim: Sim, vai venham lá. comer aqui em casa. A mistura será carne de caju. Eu nunca comi carne de Uau! caju. Quem foi que convidou e que eu quero ir amanhã Quero. mesmo? Elvis Miranda, Ah, o poeta. Elvis! Olá, Elvis! Elvis Eu mora em Ceará conheço. Mirim. Vixe, Elvis, esse convite eu vou me lembrar dele quando terminar a pandemia, hein? Ah, eu quero carne de caju. Eu não lembro ter provado ainda, sabia? Uma Carne de caju. delícia, uma delícia. Eu faço É, sabor de carne de caju. Aham. eu vou buscar da porta da sua casa, viu? Agora, para quem não sabe, eu e o Wade somos praticamente vizinhos, mas estamos aqui Somos. à distância. Olha só, meu pai também tá na live. Um beijo, painho, Olha mamãe só que bonitão. bacana. Painho consome também o dele. Nós temos a Acerola C. Nossa, e sim, esqueci de falar. O Wade, a gente tem aqui no Ceará. Na verdade, Hum, a empresa tem 4 fazendas no mundo inteiro, né? A empresa sim. está em mais de 100 países.
E uma das fazendas é aqui no Brasil, no Ceará. E essa fazenda, ela é orgânica. E ela é uma fazenda de acerola. Então, esse acerola C que ele consome, aquela acerola verde que tem mais vitamina C. Sim, sim, sim. Então, é imensa, lindo lugar em Ubajara. E essa empresa, ela faz o acerola C. E para combater as pragas, não se usa agrotóxico. Você sabe o que é que eles Hum. usam? Ah, Nós usamos. A gente ui, usa a joaninha. A joaninha sim. controla as pragas. Então, é tudo natural. Quando eu descobri isso, a joaninha vem até na embalagem. Eu achei a coisa mais linda e incrível do mundo. Porque Olha, é uma forma de se controlar. Então, a gente não precisa de agrotóxicos, não gente. Não precisa. precisamos. Hoje em dia tem inclusive um processo chamado de agrofloresta, né, ou permacultura, né, e esse processo ele estuda exatamente plantas e bichos, né, insetos que podem viver juntos e um protege o outro. Por Olha, é exemplo, lindo eles isso. vão plantar, sei lá, eu não lembro dos nomes, eu fiz inclusive um curso sobre isso, mas não lembro dos nomes, precisaria ver a apostila. Mas sei lá, um exemplo, eles vão fazer uma plantação de mamão. Aí junto com o mamão eles vão botar alguns tipos de flores e essas flores vão proteger o mamão, né? Elas não vão brigar e ao mesmo tempo vão proteger. Por quê? Porque a praga que iria para o mamão, ela vai para essas flores que estão lá embaixo. Sabe, a mesma coisa acontece com outros tipos, plantas que crescem mais rápidos, com plantas rasteiras. Então tem todo um sistema, né, que se produz, onde um protege o outro. E assim as Olha pragas que não ficam. É lindo. muito massa, muito massa. Quer dizer, a gente tem muitas possibilidades. Agora sim, a gente viveu esse tempo todo, imagina só, vivendo com agrotóxico do lado. É, Apareceu um bicho ali, psh, em um é. segundo o bicho morreu. É muito prático isso, obviamente. Agora, entre praticidade e serventia, né, e tantas outras coisas que a gente pode fazer, aí é tudo uma questão cultural mesmo, né, que a gente precisa sim, precisa iniciar. Né? Se a gente não iniciar, as coisas não vão mudar Isso, nunca. isso. Muito Vivi, bom, olha, Leide. só temos 8 minutos da nossa live. Ai, gente, e o pessoal tá super participativo. Tem um monte de coisa Tá. aqui que eu não sabia. De inseticidas naturais, de Uhum. o Norma Vida falou, a Horta do Senhor Assis em Pium não usa agrotóxicos. Tiana falou que tem os gaviões também que controlam as pragas da Uhum. fazenda. Obrigada, Roberto, parabenizando a live. Também a gente tá aprendendo muito. Ai, deixa eu Né? dizer uma coisa. É amanhã, Roberto Noah, toda sexta-feira. Me corrija aí, Roberto, se eu estiver errado, mas toda sexta-feira ele está fazendo uma live super bacana com temas filosóficos e amanhã vai ser uma temática relacionada à negritude. Eu não lembro bem o título. Legal, show de No bola. canal dele, a partir das 9 horas. Então, toda sexta-feira, a partir das 9 horas, vai ter lá uma conversa bacana com o Noah. E agora ele está com uma convidada, mas eu não Ah, lembro o nome dela, mas é dentro dessa temática aí da negritude. muito Eu bom. vi aqui que entrou a SPVA, SPVA é o grupo da Sociedade dos Poetas Vivos e Afins, muito bacana, Uau! aí é administrada, como é gestada, vamos colocar assim, por Osani, que tá entrando ali, que eu estou vendo, né? Sábado vai ter um bate-papo muito legal pelo Face, né? Eu só não lembro a hora, Zani, joga aí a hora para mim, por favor. Né? E todo domingo, às 5 horas da tarde, a gente está fazendo o sarau virtual. Então, quem quiser participar, leva seu poema, entra lá no Instagram da Sociedade dos Poetas, SPVA. E o Elvis, que está aqui colocando também, ele está fazendo toda segunda-feira. Elvis sofreu um acidente, né? Acabou que esses dias ele não conseguiu fazer a live, mas toda segunda-feira, às 5 horas da tarde, ele Nossa, também está fazendo um sarau bem bacana. Né? Então, gente, quem quiser mais divulgar suas lives, tá? Eu estou olha adorando. só! Manhã já lhe convidou aqui para ir para hashtag Calçada da Beth. Ela faz Ah, que entrevista, bacana. entrevista não, faz conversas também na Calçada da Beth. E ela tá te convidando, viu, Lady? Ah, Ó, já dizendo que aceita, é quiser só ir. me mandar a data.
Só me mandar o dia que eu vou sim. Ah, ó, o Roberto tá falando aqui, a convidada é Ana Paula Campos, isso, educadora, escritora e feminista negra. Vai ser bem bacana. Tá. E a Osani tá lembrando aqui que sábado será a live da poetisa do mês, às 20 horas, só que é pelo o Face. Todo mês se sorteia um poeta ou uma poetisa para homenagear essa poetisa. A gente passou o mês todo falando sobre ela, Ótimo. os poemas dela. Legal. E dessa vez foi Flávia Arruda. Flávia Arruda, fantástica. Inclusive tem lá no meu canal no YouTube, tem um poema que eu declamo dela, muito bom. Já quero Livinha, então, acompanhar. eu passar aí a bola para você Ah, falar aí as coisas que você ainda não conseguiu falar, né? O ruim de live é porque é só uma ah, hora, né? Mas o é papo, muito quando começa, fica rápido, né? bom. É, pois é. Não, então vou falar só mais uma coisa que Maninha lembrou da importância da alimentação dos pets também, só para finalizar essa parte da alimentação. Hum, A alimentação dos pets também pode ser natural. Hoje em dia tem várias pesquisas pesquisando, falando sobre a ração, que hum, tem muitos produtos que não fazem bem aos animais. Então, bichos que não tinham câncer antes, há 20, 30 anos atrás, hoje a incidência está muito maior. E ah, parte dessas pesquisas falam que pode ser devido a essas rações que tá vindo com muitas químicas que não são necessárias. Então, os bichos que comiam comida de gente, digamos assim, não tinham problema nenhum. Mas hoje em dia tem esses produtos naturais para cachorros. O cachorro Petrus lá de casa também já come comida natural. É olha super só. ele é super natural. Ele Ah, falou que ele adora manjericão. A oh, comida dele é toda feita à mão, assim, olha os só, gente, que miudinhos. inveja. Recebe reiki semanalmente. É um cachorro super Ah, zen, super meu Deus. zen. Já vai voltar humano na próxima vida, viu? E humano Já zen, que é melhor, viu humano você? zen. Então, ó, tem alguns produtos, eu não sei quais são os produtos naturais agora, as meninas que estão fazendo, se mãe Ah, puder colocar. Tem a ai, batata doce, é isso que comem também. Desculpa, ah, diga, Wade. não, porque eu queria que depois quem tiver manda para o meu Insta, para gato, né? Gato eu até pesquisei uma vez, mas pelo menos a que eu achei mais próxima, assim, que fazia produtos orgânicos, tal, uma coisa mais natural, era de São Paulo e era carérrimo, carérrimo mesmo. Eu dizia, não tenho condições, né? Infelizmente. Aí eu tento por aqui a ração que eu vejo, eu sempre leio tudo aquilo que tem lá os ingredientes da ração e tento comprar que leva menos, né, produtos, infelizmente. Isso, Né? Aqui tem isso. menos impacto, né? Aqui tem menos sal, né? Menos sódio, aqui tem menos corante. Na verdade, a que eu compro ele não tem corante nenhum e o nível de É sódio é lá bom, embaixo, sabe? bom Então, assim, ver. estou fazendo essas pesquisas nesse sentido, né? A mais barata que Uhum. eu achei era em São Paulo, só o frete dava 2 quilos de bicho. Então, eu disse, não, é melhor não, agora não. Mas olha, tem como fazer. Na live que você for fazer com mãe, já bota como Aham, assunto, porque ela faz as comidas de Petrus. aham, E é tudo então, naturalzinho, então ele come, mas é para cachorro. Então você pode. aham. A gente pode até ver uma forma de fazer para gato, que eu sei que gato, para comer também, né? Ele tem um Tem uma paladar dele bem personalidade mais, forte. tem uma personalidade bem mais forte, assim. Ah, Mas eu até vi, eu assisti uns vídeos, só que todos levam carne. Eu não tenho coragem de cozinhar ah, carne aqui em não. casa, não tenho. Todos levam, todas as receitas que eu vi, né, assim, levavam um monte de Leva. coisa de vegetais, mas no final eles sempre colocavam algum tipo de carne. Aí eu não tenho Entendi. coragem de trazer carne para minha casa. Ó, mãe tá falando que tem cursos na net, deve ter no YouTube também. Eu acredito, né, que tenha receitinhas para fazer naturais para gatos, cachorros É também. Tem isso. uma galera que tá assistindo agora que tem gato e cachorro. A Ah, que gente pode dar uma olhadinha maravilha! nisso, gente. Muito Maravilha, bacana. eu quero ver isso sim. É como eu falei, as pesquisas que eu fiz todas usavam, né, animal, tinha que trazer carne para casa, congelar tudo mais. Eu não tenho coragem de fazer É, isso. também não. Não tenho mesmo. Mas enfim, Ah, Livinho, olha, vamos terminar então. tô adorando aqui a nossa conversa. Eu acho Também. que é uma reflexão muito boa para a gente passar nesse período de recolhimento, né? A gente está aí entrando, né, os 3 meses, né? Março, abril, maio, não, março, abril, maio, junho, três Mas meses. umas contas aí, né?
Deixa eu fazer contar aqui nos dedos, né, assim, e tá bem bacana, assim, nesse sentido de reflexão. Eu acho que o caminho é esse, é cada dia a gente se melhorar, né? Muito obrigado a todos que entraram, Obrigada, apareceram aí. gente. Até a próxima. Participaram. Meu Deus, Muito 30 obrigada. segundos. Eu que Obrigada, Edu, agradeço. pelo Toda convite. quinta-feira, às 5 horas da tarde, mas eu acho que eu vou deixar esse horário, às 6 horas da tarde, acho que tá um horário bom, né? Tá bom? Então, toda quinta-feira, às 6 horas, a gente tá aqui. Me sigam, sigam a Lívia, que tem uma coisa muito bacana. Como é o seu nome do seu outro canal, Lívia? 9 segundos para Lívia. Arroba empreendedora Natal, gente. Tá no meu perfil. Segue lá.